Eu acho que o Andes, ele nasce numa trajetória de contestação à ditadura militar, de criação de um movimento sindical autônomo, combativo, classista, independente de qualquer governo, de qualquer administração. Nós trazíamos no coração a expectativa de que nós podíamos construir uma universidade diferente, mas nós tínhamos absoluta certeza que ou fazíamos isso com o conjunto da classe trabalhadora ou não faríamos. Quando no primeiro ato brutal, violento, da ditadura civil-militar implantada com o golpe de 64, quando em 69 a ditadura publicou uma primeira lista chamada de aposentadoria, né, que é necessário colocar entre aspas, em que ela expulsou da universidade pública e da possibilidade de trabalho em qualquer repartição pública do país uma série de professores. E eu fui obrigada a ficar fora do trabalho na universidade pública até a anistia. O período da ditadura foi um período regressivo que atuou decisivamente contra o ensino público e de qualidade no Brasil. Vários professores nossos foram presos e deixaram de atuar. Aí até que fizemos, o movimento cresceu dentro dos sindicatos e cresceu também no movimento docente. Foi a primeira grande greve nacional desde 64. A greve geral dos professores das federais. E esse movimento aí criou um movimento de amplitude nacional e nós então achamos que estava maduro o surgimento da Andes. O grande movimento que teve uma participação muito forte do Andes foi o movimento das diretas já pela democratização. O Andes ele nasceu no regime militar e ele tinha como objetivo organizar os professores sob a forma associativa e sindical. Isso, digamos, esse objetivo foi alcançado quando na Constituinte de 1986-1988 foi votado positivamente de que os servidores públicos também poderiam se organizar como sindicato. O movimento trabalhou decisivamente, especialmente durante o período da Constituinte, no aperfeiçoamento, primeiro, de um projeto de universidade e, segundo, de um projeto para a educação brasileira como um todo. O Andes propôs a criação de um fórum coletivo que garantisse a formação de uma plataforma única. O entendimento era de que nenhum dos setores envolvidos com a defesa da educação pública, que certamente eram muitos, mas nenhum desses sozinho seria capaz de ter força para enfrentar um setor privatista tão organizado, tão poderoso e tão forte. Eu não tenho qualquer dúvida que, se não fosse o empenho do Andes e do Fórum no seu conjunto, os setores privatistas teriam de fato impedido que nós pudéssemos levar adiante as poucas, mas muito significativas conquistas que nós conseguimos manter no texto constitucional. A transformação da Andes em sindicato, que envolve a passagem de associação para sindicato, foi uma decisão no sentido de criar uma estrutura nacional unificada, não é?
e que pudesse ser um protótipo de um sindicato novo. Esta proposta, ela foi trabalhada nas bases, foi discutida nas bases, foi analisada nas bases, foi votada em assembleias e concluímos o processo numa decisão majoritária no Congresso Extraordinário do Rio de Janeiro, que foi realizado ao final de 1988. Collor de Mello tomou posse e começou um processo todo de implantação do neoliberalismo no país. Logo que ele manda a primeira medida provisória para atrapalhar a chamada o desmonte, né, da estrutura protecionista do Brasil, ele inclui a universidade. Finalmente nós conseguimos barrar isso, tirar a universidade dessa, vamos dizer assim, dessa concepção legal de serviço. Esse é um período rico que você tem que enfrentar e o movimento docente soube responder. Na gestão que eu presidi, 92, 94, nossos contatos aumentaram mais com a CEA. Nós nos tornamos o Andes era vice-presidente da CEA, até, se não me falha a memória, até 1996. A busca é pelo entrelaçamento, o esforço conjunto, trabalhar a identidade de classe mundial, né, e enfrentar conjuntamente o problema que é essa estrutura selvagem, essa estrutura desumana, né, que é a estrutura imposta do capitalismo, né? Nós tivemos um período importante de disputa de conceitos, na verdade. Foi um período em que nós tínhamos passado já o impacto de Collor, Itamar Franco, e a passada para o período de Fernando Henrique com Paulo Renato, né, no Ministério da Educação. O desafio maior do período na área de educação foi a regulamentação pós-constituinte. Reaglutinamos e reforçamos a presença no Fórum Nacional em Defesa da Educação, tanto para a disputa da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como depois para a construção do Plano Nacional de Educação. Enfrentamos o grande avanço por parte do governo com a ideia de reformas constitucionais. A reforma da Previdência, a reforma do Estado e, particularmente, medidas que levavam à privatização do ensino e da universidade pública brasileira. Então foi um desafio muito grande a interpretação na política do significado disso, né? E a disputa que se dava pela tentação de alguns setores inclusive do movimento sindical, de alguma maneira dialogar e ceder às tentações das reformas que eram apresentadas. Então foi um período que enfrentamos, na verdade, o influxo maior, a força maior da tese das reformas constitucionais com características neoliberais. O governo Cardoso, desprovido de legitimidade social, começou a optar por medidas de força. E uma das medidas mais brutais que Cardoso implementou foi justamente uma intervenção no FRJ. E este interventor, justamente, ele toma posse em 98, momento, conforme disse, de ofensiva do neoliberalismo mais áspera, né, com as gratificações. É uma greve também que o Andes fez fundamental, né, uma greve que exigiu, inclusive, sacrifícios de nossos companheiros que fizeram greve de fome, enfim, para mostrar o quanto que os professores defendem as suas universidades públicas. A greve de fome foi em 1998, né, onde havia um embate muito forte
o ministro Paulo Renato acenava para a resolução dos problemas dos professores da ativa, desde que os aposentados não se fizessem presentes. Foram 12 dias, né, de intensa luta, porque passar fome não é brincadeira. No período 2000-2001, nós tivemos a maior greve até então das universidades federais brasileiras. Uma greve muito dura pela incorporação de gratificações, mas cujo significado ultrapassava muito a questão das gratificações, que era justamente lutar contra os fundamentos da reforma do Estado, da reforma neoliberal do Estado. E naquele momento nós tínhamos já elaborado uma proposta amplamente participativa no Congresso Nacional de Educação, chamado Plano Nacional de Educação, proposta à sociedade brasileira. E em 2001, infelizmente, nós tivemos uma derrota no parlamento, quando o Plano Nacional do Governo foi aprovado, mas ficou patente, ficou explícito naquele momento que a proposta do governo não era a proposta desejada pelos educadores. As referências do Plano Nacional de Educação que nós elaboramos seguem inspirando lutas do presente. A fase que nós vamos ter a partir de 2003 é que quem vai fazer as reformas neoliberais, ou que vai dar curso às políticas neoliberais, vai ser alguém que tenha respaldo popular. Das avaliações que nós já tínhamos no sindicato, e nas bases do sindicato, era que o governo que viria pela frente não atenderia, seria muito diferente, seria uma frustração, mas até então era uma previsão. Mas quando ele começou, já em dezembro, quando nós vimos a formação das equipes de governo em Brasília, aí não tinha mais como achar que seria diferente do que foi. Se há um exemplo das mudanças que ocorreram no Brasil a partir de 2003 em termos da organização dos trabalhadores, dos setores populares, um deles é o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, porque alguns segmentos, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a Central Única dos Trabalhadores e a própria União Nacional dos Estudantes, acharam que o fórum não seria mais necessário. A partir de uma avaliação que alguns segmentos diziam que o governo estava em disputa, que tinha que fazer essa disputa no governo, etc., simplesmente abandonaram o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Em 2003, nós tivemos a instituição, entre o governo Lula, constitui uma mesa nacional de negociação permanente, apresenta em junho com estardalhaço e vamos negociar como nunca se negociou antes, etc. Em agosto ele faz a reforma da Previdência e os sindicatos de servidores e o ANDE falam, não, então traz o assunto para discutir na mesa de negociação. Isso é um assunto que diz respeito aos servidores. E eles, não, esse não é assunto para discutir com os servidores. Entraram já atropelando os sindicatos, os direitos dos servidores públicos, e o Andes acabou sendo extremamente importante, pagou caro por isso, mas manteve seus princípios, a sua coerência e lutou contra a reforma da Previdência. O Andes sempre defendeu, e o movimento docente que redundou no Andes sempre defendeu a liberdade de organização sindical. Se nós tivemos avanços em 88, como a conquista do direito à sindicalização no setor público, em outras questões, como a questão da unicidade sindical, nós não avançamos. A unicidade sindical permaneceu presente na Constituição. Já tínhamos que enfrentar uma situação que tinha surgido em 2004, que foi a criação de uma entidade paralela que se apresentou aos professores com um discurso de que não seria mais necessário lutar. Lamentavelmente, no governo Lula, muitos colegas saíram fora, foram para dentro do ministério, sofremos inclusive uma coisa inusitada, inédita, né, já que virou moda dizer nunca nesse país, me parece que um ministro que tivesse criado um sindicato dentro do ministério para fazer contraposição a outro sindicato. Um sindicato de gaveta, que não tem representação, que não tem nada. A forma absolutamente antidemocrática como eles procuraram se constituir ficou patente nas fotografias
da assembleia que eles fizeram na sede da CUT em São Paulo, cheio de seguranças na porta, para impedir a entrada dos docentes que iam lá votar contra a criação daquela entidade, chapa branca. O que vai mudar, né, quando você passa a ter o concurso de uma entidade que surge rachando com o Andes, é que ela tem uma disposição de negociar divisões da categoria e aceita a política de gratificações e do produtivismo imposto pelo governo. Nós reconhecemos o direito de qualquer segmento procurar se organizar e procurar conquistar a representação docente. Nós só não reconhecemos e damos o devido combate a quando se busca fazer esse tipo de organização de forma truculenta, de forma antidemocrática, e se toma iniciativas oportunistas para procurar, com a criação de uma entidade, deslegitimar uma representação que tem uma abrangência e um histórico absolutamente reconhecidos por toda a sociedade e pela comunidade universitária no Brasil e fora do Brasil. O Andes se organizou numa estrutura não vertical, horizontal, onde a eleição para presidente do Sindicato Nacional é universal, todos os docentes votam. Se essa questão incomodava o sindicalismo oficial ou incomodava o sindicalismo mais ortodoxo pré-anos 80, a questão de nós sermos contra o imposto sindical incomodava muito mais. Então houve um combate muito grande ao reconhecimento pelo governo do Antissindicato Nacional. Isso determinou um movimento burocrático de diferentes governos, que reconhece o Andes, de acolhe a petição dos Simpros contra a legitimidade do Andes. Essa briga foi à justiça e nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal, em 95, o direito ao nosso reconhecimento como entidade sindical. No entanto, à época, o governo Fernando Henrique não reconheceu essa sentença do Supremo Tribunal Federal e só no início de 2003 o governo acabou reconhecendo a sentença e publicando o registro do Antissindicato Nacional para 6 meses depois, arbitrariamente, sofrendo pressão de novo dos sindicatos pelegos, tentar suspender o registro do Antissindicato Nacional. Nós tivemos que fazer um grande movimento nacional e fazer uma pressão muito grande junto ao Ministério do Trabalho em 2008 e foi devolvido o registro sindical, foi restabelecido para todo o setor público. Ao assumir a gestão, a gente enfrenta uma situação que já existe há algum tempo, que se consolidou na relação desse governo com o movimento organizado. A gente tem um momento em que a alteração interna dentro das universidades, a partir de mudanças estruturais no processo do trabalho docente, gera uma exigência muito maior à nossa gestão. O que ocorreu em Santa Catarina é revelador da atitude do governo frente aos movimentos sociais e sindicatos que se mantiveram autônomos e independentes. Quando um grupo de professores resolve organizar uma outra forma de representação sindical por fora do Antissindicato Nacional e reivindica seu registro junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego, eles conseguem essa representação e, além da representação, este mesmo Ministério diz o seguinte: o Antissindicato Nacional não pode mais seguir representando os professores naquele lugar. Nós fizemos atividades conjuntas nos estados, reuniões com outros movimentos sociais de diferentes segmentos dos trabalhadores e organizamos essa atividade em Brasília. Nós tivemos a presença de mais de 2.000 pessoas e naquele momento nós afirmamos em alto e bom som que o Andes é legal, é legítimo e que não cabe ao Estado retirar o seu direito de representação. Nós constrangemos o governo, constrangemos o ministro e ele desceu até o nosso ato e se comprometeu a nos receber, coisa que não fazia há meses. O governo retrocedeu na sua ação e a partir daí o Antissindicato Nacional recuperou essa sua representação formal e legal que já lhe era de direito. O desafio mais atual
E foi definido como prioridade na atual gestão é exatamente voltar o sindicato para a sua base. Não há elaboração teórica que se sustente numa organização como a do Andes se não estiver profundamente enraizada na base. E aí nós temos uma nova geração de professores nas universidades, nós temos uma nova realidade de relações na universidade, inclusive na universidade pública brasileira. Estamos rediscutindo do ponto de vista da comunicação do sindicato, como atualizar, quer dizer, readaptar para esse desafio no momento que é enfrentar, a partir do exército que temos, da força que precisamos ter, que é na nossa base, as agressões que tanto o espaço público, o Estado, a organização universitária, o espaço da ciência e da tecnologia e os direitos dos trabalhadores em educação têm sofrido nesse último período. Combinar a defesa dos interesses dos docentes com a defesa de um projeto de universidade para esse país, de ciência e tecnologia, de política social, de interesse da educação e da pesquisa voltada para a solução dos problemas deste país na perspectiva dos trabalhadores e da juventude, e com isso, e a partir disso, e de acordo com isso, fortalecer o Antissindicato Nacional como esse instrumento. E hoje temos apostado na construção de um novo instrumento da classe trabalhadora, que se coloca nesse momento como sendo a CSP com lutas, e estamos nessa construção investindo todos os esforços materiais, políticos, pedagógicos, no sentido de podermos alcançar um instrumento superior para construirmos um projeto de sociedade diferente desse que está posto nesse momento. O movimento social, que é um movimento sindical, com uma unidade nacional, que tem o controle pelas bases, que tem a sua constituição democrática e que se mantém autônoma diante de todas as formas de poder. Que possamos continuar assim, para poder comemorar daqui a mais 30 anos. O professor, ele se vê, ele deve se sentir como classe social. Como classe, ele tem um lugar dentro da sociedade. A existência do Andes e a universidade pública pela qual o Andes luta tem algo de marginal. E o resultado mais efetivo dessa luta é a existência ainda hoje daquela universidade pela qual podemos ainda lutar e de um sindicato autônomo, independente, democrático. A condição de militante é uma condição permanente da nossa vida, da nossa luta e, sobretudo, da nossa responsabilidade na construção de um projeto, de uma concepção de universidade que possa atender aos anseios dos trabalhadores e do povo brasileiro. É isso que nós queremos, que o sindicato seja parte da vida de cada professor desse país que escolhe estar na base do Antissindicato Nacional. Um grande poeta português, Fernando Pessoa, tem uma frase que para mim é uma frase que sintetiza muita coisa. Ele diz assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Que a nossa alma seja grande, para que a gente consiga fazer as grandes coisas que precisamos, que necessitamos e que faremos. E outro sujeito muito sábio, o Einstein, ele disse o seguinte: todo cérebro que se abre para uma ideia nova não volta jamais ao seu tamanho original. E eu aproveitei, por experiência própria, essa lição e fiz uma outra formulação, que é o seguinte: o coração que se abre para a paixão da luta não se aquieta mais, não volta jamais a se aquietar enquanto ele estiver batendo no peito, do lado esquerdo do peito.